Irmãos, antes de tudo eu quero agradecer aí aos bondosos irmãos pelo carinho. Quero agradecer também ao pastor pelo gentil convite. Eu que agradeço. Quero agradecer aí a minha irmã em Cristo, Elizabeth. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a todos que de perto ou de longe vieram até aqui para ouvir a palavra de Deus. Tenha certeza que Deus vai falar com vocês. Amém. Eu quero que vocês abram aí a Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, Glória. capítulo 4, versículos 15 ao 17. Que ótimo, tem até no... Diz assim a palavra de Deus: Glória a Deus. dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A semana inteira eu me preparei para trazer uma outra palavra, mas hoje pela manhã o Espírito Santo, não sei por qual motivo, me direcionou a falar um outro assunto. O que eu ia falar, eu acredito que seja até mais importante, muitas e muitas vezes mais importante, mas o Espírito Santo que sabe cada momento e cada necessidade. Então, a gente respeita, a gente apenas se curva diante da soberania de Deus e a gente se limita à nossa insignificância, não sabemos de nada. Ok? E o que eu vou falar hoje é sobre o arrebatamento da igreja. Ok? Aleluia. E quando a gente fala sobre o arrebatamento da igreja, um tema muito comum, eu acredito que todos, algo que todos conhecem, todos sabem, todos já devem ter ouvido falar, não é nada de novo que eu vou dizer aqui, mas é o que o Espírito Santo achou por bem tratar nessa noite, sobre o arrebatamento da igreja. E quando a gente fala sobre o arrebatamento da igreja, existem 3 pontos principais que todo cristão precisa saber. Primeiro, o que é o arrebatamento? Segundo, quando ocorrerá o arrebatamento? E o terceiro ponto, como será o arrebatamento? Ok? Então, para a gente iniciar, vamos começar falando sobre o que é o arrebatamento. Ok? O arrebatamento, irmãos, é o evento mais desejado, mais aguardado, mais esperado por todos os cristãos do mundo inteiro. É o evento em que reunirá
todos os cristãos de todos os lugares quando nos encontraremos com Cristo nos ares. Ou seja, quando a igreja finalmente encontrará com Cristo, quando haverá o encontro entre o noivo e a noiva. Então a igreja, ela será tirada da terra para se encontrar com Cristo nos céus. Então, gravem bem isso. Então, a igreja não se encontrará com Cristo na terra. A igreja se encontrará com Cristo nos céus, nos ares. Ok? Então, a palavra arrebatar, se eu dissesse, olha, um lobo veio aqui e arrebatou muitas ovelhas, significa, ele arrancou ferozmente, ele arrancou com força. A palavra arrebatar significa que a igreja será tirada, a igreja será arrancada abruptamente e será levada para o céu, e lá nos encontraremos com Cristo. Então será um momento que irá marcar toda a história da humanidade. Nunca houve e nem haverá depois momento semelhante a esse, ok? Então, quando falamos sobre o que é o arrebatamento, é muito simples. O arrebatamento é o encontro da noiva com o noivo. É o encontro de Cristo com a igreja. Ok? Segundo, quando que ocorrerá o arrebatamento? Essa é uma dúvida que muitos têm até hoje. Quando que vai acontecer o arrebatamento? Muitos acreditavam, acho que não deve lembrar, muitos acreditavam que o arrebatamento ia acontecer no ano 2000. Um falou, não, quando virar o milênio, é certeza, tem até profecia de Nostradamus que está dizendo que agora vai ser o fim do mundo, vai acabar tudo. Irmãos, o arrebatamento, ele não ocorrerá assim. Quando é que ocorrerá o arrebatamento? Mateus 24, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Quando que ocorrerá o arrebatamento, irmãos? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando que a igreja será arrebatada, irmãos? Depois que o Evangelho for o quê? Pregado aonde? Errado, irmãos, negativo. Isso é o que muitos pregam, muitos ensinam, muitos falam. Porém, se olharmos com um olhar mais clínico, veremos que esse texto não está falando de arrebatamento. Ele está falando do fim. A igreja do Senhor não está aguardando o fim. A igreja aguarda o arrebatamento. O que isso significa? Enquanto muitos acham que Jesus não pode e não poderia voltar agora, porque o Evangelho ainda não foi pregado em todo mundo, eu digo o contrário. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. Não espere que o Evangelho seja pregado em todas as nações para achar que a igreja será arrebatada, porque você pode acabar caindo num grave erro de Cristo voltar e você ficar. Então nós precisamos estar preparados agora, porque a igreja não aguarda o fim, a igreja aguarda o arrebatamento. Então precisamos estar preparados. A igreja do Senhor precisa estar preparada. E é isso que nós precisamos buscar a cada dia, essa preparação. Buscar estar revestidos com a armadura do Espírito. Buscar estar cheios do Espírito Santo.
E cheio do Espírito Santo não é aquele pula-pula não, viu gente? Cheio do Espírito Santo a gente conhece. Como que se conhece uma árvore mesmo? Pelos seus frutos. É o dia a dia que você vai ver quem é cheio do Espírito Santo. Pelos frutos. Quando toma uma bufetada de um lado, oferece a outra. Quando é ofendido, não retribui o mal com o mal, retribui o mal com o bem. É aí que a gente vê quem realmente está cheio do Espírito Santo e quem não está. Porque é esses que estão cheios, com a botija cheia do azeite, com as lamparinas cheias do azeite, é esses que entrarão quando o noivo chegar. Então que você seja essa pessoa, cheia do Espírito Santo. E quando a gente fala então sobre a vinda de Cristo, nós falamos sobre o arrebatamento, então a gente vê o que é o arrebatamento. Quando Jesus vai voltar, alguém vai dizer, mas você não falou quando Jesus vai voltar. Eu falei, se não falei, talvez o que alguns queiram ouvir. Mas eu falei, quando que ele vai voltar, gente? A qualquer momento. Então esteja preparado. Tá? Agora, não menos importante do que esses dois tópicos, que é onde eu realmente queria entrar aqui, como será o arrebatamento? Abram aí a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 53. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até o 53. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amém, irmãos? E aqui a gente vai alargar um pouco mais. Por quê? A forma como o arrebatamento acontecerá, irmãos, vai trazer muitas mudanças. O planeta, a Terra, a humanidade, depois do arrebatamento, nunca mais será a mesma. Tudo mudará. Primeiro, o arrebatamento ocorrerá num abrir e fechar de olhos. Então, quando isso acontecer, os mortos ressurgirão. Nós que estamos vivos seremos transformados. Você vai ver que naquele momento, naquele instante, estão duas no campo, uma será levada e a outra deixada. Estando dois numa mesma casa, um será levado e o outro deixado. Será um dia como nunca houve jamais, nunca houve e nem haverá depois. Motoristas sumindo, carros batendo, pilotos desaparecendo, aviões caindo. Naquele dia, máscaras cairão. Pessoas a quem se diziam ungidas de Deus, enviadas por Deus, serão deixadas. Pessoas que se diziam usadas poderosamente por Deus
que cantavam, que pregavam, serão deixadas. João, em Apocalipse, ele dá uma extensa lista de todos os que ficarão de fora. Ele diz: ficarão de fora os cães, os ladrões, os homicidas, e etc. Segue uma lista enorme daqueles que ficarão de fora. Só que existe uma outra lista implícita neste texto. Também ficará de fora o crente adúltero, ficará de fora o crente mentiroso, ficará de fora o crente invejoso, ficará de fora, sabe quem? O crente caloteiro, ficará de fora o crente fofoqueiro. Todos estes também ficarão de fora. Será um dia, irmãos, em que seitas cairão, igrejas que se diziam de Deus serão desmascaradas, a falsa igreja será exposta, mas a verdadeira igreja será exaltada. Então nós vemos que nem todos aqueles que parecem ungidos do Senhor, que parecem bons pregadores, bons adoradores, estarão lá naquele dia. Será um dia em que haverá muitas surpresas. Imagine agora essas pessoas, a desonra, a vergonha, essas pessoas voltando para suas casas, os vizinhos olhando para elas e dizendo: você não dizia que era de Deus? Por que você não foi? Imagina essas pessoas agora, a humilhação de ter que olhar nos olhos das pessoas para quem um dia elas falaram de Jesus. Imagina, irmão, essas pessoas agora voltando para a empresa onde trabalham, todos olhando para ele e dizendo: você não era crente? Por que você ainda está aqui? Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de vivermos em santidade, de andarmos no caminho do Senhor, mas muita gente prefere o caminho largo, a porta larga, ao invés da porta estreita. Precisamos andar como crentes, viver como crentes, ser crentes de fato, ou então não estaremos lá naquele dia. A hora é agora, o dia é esse. Não esperem pelo amanhã, não esperem que o mundo seja evangelizado para Jesus voltar, porque antes que Jesus possa voltar, talvez você possa ir. Não sabemos o que vai acontecer desta porta para fora. Então aproveite esse momento, aproveite esta ocasião como se fosse a última, como se depois dessa não houvesse outra, porque não sabemos o que vem pela frente. Glória a Deus. E agora, vocês querem saber como vai ser o arrebatamento? Eu vou dizer para vocês. Vai ser um dia inigualável, inesquecível. Um dia que será lembrado para sempre. Eu imagino, quando leio lá esse texto, eu fico imaginando a trombeta tocando, os sepulcros se abrirão, os mortos ressurgirão, nós que ficarmos vivos seremos transformados, o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Que corpo será esse? É o chamado corpo glorificado. O que é o corpo glorificado, irmãos?
falam, eu não vejo o dia, não vejo a hora. O pastor falou, na minha pequena estatura, sempre falo para a Ju, essa lourinha que está segurando o celular, eu falo, não vejo o dia em que esse corpo virá a tombar, porque isso é apenas um recipiente. Quando esse corpo tombar, então verei cada um como verdadeiramente é. Então conheceremos quem realmente está dentro dessa carcaça, quem está dentro desse corpo corruptível. E esse dia, irmãos, quando chegar, então o nosso corpo abatido se transformará num corpo glorioso. E sabe como que é este corpo glorioso, irmãos? É a melhor coisa que você pode imaginar. Um corpo que não sente cansaço, um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo que não se detém pelo medo, um corpo que não está sujeito à lei da gravidade. Ou seja, se você quiser conhecer cada planeta que Deus criou, você pode, porque não está sujeito à lei da gravidade. O corpo glorificado vai muito além ainda, o corpo que ultrapassa a matéria. Se você quiser, não está limitado pela matéria, ele pode ultrapassar as paredes, você pode atravessar os montes sem precisar contorná-los. O corpo glorificado, irmãos, é maravilhoso. Imagine um corpo que jamais verá a morte. Se você quiser atravessar o sol, você pode. Um corpo que não sente sono, um corpo que não sente sede, um corpo que não sente fome, um corpo que não precisa de ar para respirar. Se você quiser andar no fundo do oceano, você pode, porque o nosso corpo é um corpo glorificado. Se alguém tem dúvida sobre isso, abra em 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que está escrito. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Irmãos, veja que da mesma forma que Cristo ressuscitou, assim cada cristão será também. Teremos o mesmo corpo que Jesus recebeu quando ressuscitou. E isso ainda não é tudo. A Bíblia diz que o cristão, ele resplandecerá como se fosse o próprio sol. Está na parábola do trigo e do joio. Irmãos, imagine você, Anderson. Imagine você, Marcos, resplandecendo como se fosse o próprio sol. Imagina durante o reino milenar, os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra, sobre as nações. De repente, a humanidade, em pânico, começam a dizer uns para os outros: todos morreremos, o sol está se aproximando da terra, todos seremos torrados, todos morreremos queimados. De repente, alguém com um olhar mais aguçado diz: não é o sol, é um varão de Deus que está descendo do céu. E esse varão é você, Anderson, é você, Marcos, sou eu, é um pastor. Nós resplandeceremos como se fosse o próprio sol. Irmãos, quando Jesus voltar, tantas coisas acontecerão, que ainda que eu tentasse expressar todas elas, todas as minhas palavras seriam em vão. Mas olha só, isso não é tudo. Quando tocar a última trombeta, então o Espírito Santo entregará ao noivo a sua noiva, a igreja, santa e imaculada. Os céus estarão em festa, aguardando a nossa chegada. O Espírito
o que foi dito pela boca do salmista, Salmo 24. Um grande cortejo será entoado. O Espírito Santo dirá aos anjos que estão sobre os portões celestiais: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. Então, os anjos nos portões celestiais perguntarão: mas quem é este Rei da Glória? Então a igreja responderá: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Então os anjos novamente dirão: mas quem é este Rei da Glória? Então todos em uma só voz responderemos: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Naquele instante, os portões celestiais se abrirão. A igreja passará. Pessoas vindas de todas as nações, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e ali permaneceremos com o Senhor para sempre. E isso ainda não é tudo. Quando isso acontecer, então uma grande festa, haverá uma grande festa no céu, como nunca houve desde a fundação do mundo. Que festa será essa? São as chamadas bodas do Cordeiro, quando se consolidará os laços eternos entre Cristo e a igreja. Daquele dia em diante, a igreja não será chamada mais a noiva do Cordeiro, mas a esposa do Cordeiro. Aleluia. E ainda tem mais. Vejam o que está escrito em Romanos 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando chegarmos lá, Deus revelará para nós o que, gente? A sua negativa. Olhem bem atento o que está escrito. A glória que em nós, não para nós, em nós há de ser revelada. Então Deus não revelará para nós a sua glória, Deus revelará em nós a sua glória. Eu não sei se vocês estão entendendo o que esse versículo está dizendo, mas eu faço questão de explicá-lo. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, mas naquele dia a igreja será portadora da glória de Deus. Deus não revelará para nós a sua glória, Deus revelará a sua glória em nós. Nós seremos portadores da glória de Deus. Não será uma arca que carregará a glória de Deus. É eu.
você, somos nós. Nós carregaremos a glória de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. É bom. E para a gente terminar, eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu já falei para ela. Tem algo, irmãos, muito importante para falar para vocês agora. Não menos importante do que o que já foi falado. Se você tem dúvida se fará parte deste glorioso momento em que ocorrerá o arrebatamento, isso pode ser um indício de alguma coisa. Sabe do quê? De que realmente você não estará lá. Por quê? Uma das certezas que temos nessa vida é a certeza da salvação. Salmo 51. Então, se você tem dúvida, é porque realmente talvez você não esteja. Você não estará lá. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam que são de Deus, mas serão deixadas. Existem muitas pessoas que acreditam que são ungidas por Deus e que também serão deixadas. Jesus falou sobre isso. Existem pessoas, irmãos, que são realmente poderosamente usadas por Deus. Pessoas que são usadas para expulsar demônios. Pessoas que são usadas com dom de profecia. Pessoas que são usadas com dom de milagres. Dom de operação de maravilhas. E que também ficaram de fora. Jesus disse: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos nós muitos milagres? Jesus, porém, dirá para essas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu sei que muitas vezes você pode ter dúvida se estará lá ou não, mas eu não quero que você saia com essa dúvida daqui. Se existe um momento, o momento é esse. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. Eu quero que você, que tem essa dúvida no seu coração, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu vou dizer uma coisa, vou ser bem breve. Eu não faço apelo. Então, se você tem essa dúvida, não perde a sua salvação. Não perde a sua oportunidade. Por causa de quem está do seu lado, por causa de quem está te olhando. Esse é um momento único. Não sabemos se depois desse haverá outro. E digo mais: esquece tudo à sua volta. Esquece cargo. Esquece quem você é. Coloca as suas patentes de lado. Porque o mais importante agora, a primazia agora, não é o que você faz. A prioridade agora é você, a sua salvação, e não o que você tem, o que você faz ou deixa de fazer. Os seus cargos agora não interessam. As suas patentes, os seus méritos não importam. Porque se Jesus voltar agora, nesse exato momento, pode ter certeza, o microfone vai continuar aqui para outras pessoas continuarem cantando. O instrumento vai continuar aqui para outras pessoas continuarem tocando. O microfone vai continuar aqui para outras pessoas continuarem pregando.
mas que essas pessoas não sejam você. Que você possa estar com Cristo nos ares, com Cristo na glória. Então, se você tem a oportunidade agora, aproveita essa oportunidade e agarra como se fosse a última. Talvez você não tenha entendido o que eu disse, mas eu vou dizer novamente de uma forma mais clara, de uma forma mais sucinta. O que eu estou dizendo não é para quem está sentado apenas, é para quem está sentado, mas é para quem toca, é para quem canta, é para quem prega. O que eu estou dizendo não é para quem visita, mas para quem congrega. O que eu estou dizendo não é para quem ouve, mas também para quem prega. O que adianta você ganhar o mundo inteiro para Cristo e perder a sua alma? Portanto, esse é o momento. Se você tem dúvida se estará lá ou não, aproveita essa oportunidade agora. Esse é o último chamado que eu faço. Se você tem dúvida se estará lá, se Jesus voltar agora, se você vai ou se fica, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Aleluia. Esse é o meu último chamado. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar aqui agora os pastores para a gente estar orando por essas vidas. Vamos interceder por elas. Vamos fazer um grande clamor aqui nessa noite. Feche os seus olhos, igreja, estenda suas mãos. Vamos orar aqui pedindo a salvação, a renovação, a reconciliação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estão, Senhor, todos aqueles, Senhor, que querem ter um compromisso contigo, todos aqueles, Senhor, que estão com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Pedimos pela vida deles que o Senhor venha rasgar o coração, que o Senhor venha rasgar a alma deles. Quebra, faz o velho, faz o vaso novo, levanta, Senhor, uma nova criatura, Pai. Faz dessas vidas uma nova vida em Ti. Vem, Senhor, restaurar, renovar, traz vida, Senhor, renova para a salvação. Renova, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Vem, ó Pai, vem, Espírito Santo, vai tocando em cada coração, em cada alma. Transforma, Senhor, modifica, muda, Senhor, tira tudo que não vem de Ti, tira tudo que não presta, todo o lixo, arranca de dentro deles, arranca de dentro dela, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é imundo, todo pensamento maligno, todo pensamento da carne, vem arrancar nesta noite, opera, Senhor, cirurgicamente, opera, Pai, poderosamente nessas vidas, para que em tudo o Teu santo nome seja glorificado. Senhor, nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los, e que o Senhor possa, Senhor, conduzi-los pelo santo e reto caminho do Senhor. Usa-os, Senhor,